O dólar fechou esta terça-feira a R$ 5,86. E sobre qual vai ser a trajetória daqui para frente, se a explosão da inteligência artificial chinesa deve continuar impactando ainda mais as big techs americanas e muitas outras perguntas vão ser respondidas agora pelo estrategista-chefe da Avenue, William Castro Alves, quem eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Jornal Jovem Pan. Will, muitas questões para a gente repercutir então, começando com a pergunta sobre a trajetória do dólar. Como que deve ficar daqui para frente? Boa noite. Boa noite, sempre um prazer estar aqui falando com vocês e, obviamente, falando sobre esse tema que é sempre muito complexo e faz nós, economistas, passarmos vergonha, né? Falar sobre o dólar, fazer projeção de dólar é sempre complicado. O que a gente viu foi, a partir ali do final de setembro, quando teve a emergência da possibilidade de Donald Trump, né, ganhar as eleições, a gente viu um fortalecimento do dólar no mundo. O dólar já vinha se fortalecendo contra o real, essa que é a verdade, por questões fiscais brasileiras, problemas essencialmente brasileiros. Não houve nenhuma mudança nesse sentido e a partir ali, outubro, novembro, a gente viu o dólar se valorizar até bater a máxima ali dos 6,30, assustando todo mundo. De lá para cá, o que a gente tem percebido no mercado é um certo abrandamento do discurso do Trump, ou pelo menos a expectativa, a perspectiva ou a avaliação do mercado de que, olha, talvez Donald Trump não seja tão agressivo nas tarifas, talvez não seja tão agressivo na questão imigratória nesse primeiro momento, e aí a gente tem menos inflação, consequentemente, a gente viu uma queda dos yields, dos títulos de dívida americano, né, os juros americanos cedendo um pouco, e isso abriu espaço para o dólar também cair no mundo e acabou sendo assim contra o real se valorizando, a gente viu peso colombiano, peso mexicano, então a gente tem tido uma ajuda, tá, desse contexto mais global. Agora, internamente, não mudou nada, internamente a questão fiscal ela ainda é preocupante e isso pode ser um vetor para o dólar aí na frente. Agora, o que aconteceu nessa semana, acho que o Donald Trump não esperava sobre o lançamento da DeepSeek, que é a inteligência artificial chinesa, né, que impactou as big techs americanas e gerou um prejuízo de $1 trilhão em um único dia, né? Fechou essa marca. A gente trouxe a informação, inclusive, nessa segunda-feira aqui no Jornal Jovem Pan. E como que deve ser o mercado daqui para frente? Porque o Donald Trump tinha a certeza de que, olha, pelo menos em relação às big techs, até mesmo, né, uma pessoa de confiança no governo, que é o Elon Musk, que entende muito disso, vai segurar as tecnologias e a gente vai ter a soberania desse segmento. Mas parece que não tem sido bem assim, né? Com certeza, acho que deu uma chacoalhada no mercado financeiro, não foi à toa que a gente viu várias dessas big techs que tinham tido uma performance muito forte, muito robusta nos últimos anos, capitaneadas essencialmente por investimentos em AI e desenvolvimento e a possibilidade, né, quase que infinita, né, que se imagina que você tem em inteligência artificial. E aí vem um laboratório chinês com um investimento ínfimo comparado àquilo que já foi feito e entrega resultados semelhantes a um ChatGPT ou a Llama 3, a linguagem da Meta, entre outras. Tá? O que eu achei interessante, tá? Nos Estados Unidos, apesar, né, de gerar um certo risco em relação à posição de dominância dos Estados Unidos, a gente viu o presidente da Microsoft, o Satya Nadella, a gente viu o Sam Altman, a gente viu o próprio Donald Trump, todos eles sem querer diminuir, sem querer minimizar ou ainda até mesmo criticar esse novo modelo e dizendo, olha, realmente um modelo eficiente, a gente tem que estudar, a gente tem que continuar se desenvolvendo. O próprio Trump chamou a atenção que, olha, esse é um wake-up call, é para a gente acordar que esses investimentos ele tem que trazer retorno, eles têm que, de fato, gerarem, né, novos produtos, novos serviços, novas soluções para que a gente, Estados Unidos, continue aí na vanguarda do desenvolvimento da inteligência artificial, que continua sendo verdade, mas obviamente que agora você parece ter um competidor, ou começou a ver pelo menos um desenvolvimento que vai além dos Estados Unidos. Até então era só os Estados Unidos que dominava o campo de inteligência artificial e dá para dizer que ainda domina, né? A verdade é que assim, o chinês apenas apresentou um produto, apenas apresentou um desenvolvimento, mas ainda tem várias questões aí, né? Será que o mundo vai confiar numa inteligência artificial chinesa que fornece dados para o governo ou que eventualmente pode ter acesso ao governo, pode ter algum tipo de ingerência do governo, ainda que seja uma fonte aberta, uma open source, o DeepSeek, acaba gerando essa desconfiança, né, do que está por trás disso, especialmente na questão das instituições chinesas.
Bom, vamos ampliar a nossa conversa para os nossos analistas também, para que possam fazer perguntas, começando pelo Cristiano Vilela. Will, boa noite. Com relação a essa queda do dólar, pelo menos momentânea que nós temos, dá para a gente fazer uma avaliação de que se trata realmente de uma fotografia de agora, mas que ao longo do ano, de fato, a tendência, especialmente à luz do novo governo americano, de eventuais medidas protecionistas do novo governo americano, já anunciadas, já publicizadas, de que há uma tendência de que tenhamos, ao longo de 2025, uma retomada de aumento do dólar em relação ao real? Excelente pontuação, e até para chamar a atenção, né, para os investidores que estão aí nos assistindo, que é uma oportunidade realmente para você comprar dólar. Quando o próprio ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, ele vai e comenta, né, que ele não compraria dólar acima de 5,70. Então quer dizer que a 5,70 ele compra? Né? Será que a 5,70 é um bom preço? Ponto é que de fato, a gente tem um receio em relação à capacidade do Brasil de continuar crescendo. Você tem aí alguns pontos que geram essa preocupação em relação à questão fiscal, o volume de investimento que vai sendo feito e a confiança dos investidores brasileiros aqui, das empresas brasileiras em investirem para que o país continue crescendo. E vis-a-vis, você tem um governo americano novo que promete fazer a Make America Great Again, e isso acaba fortalecendo o dólar. E, inclusive, já até aventou, sinalizou ali que está de olho nas tarifas que o Brasil coloca nos produtos americanos, né? A gente teve um caso aí com a Colômbia que acabou dando uma chacoalhada no peso colombiano. A Colômbia que coloca tarifa sobre os produtos americanos, o Brasil coloca tarifa sobre os produtos americanos. Ora, o Trump está muito indo nessa linha da reciprocidade. Olha, então eu também vou tarifar os seus produtos. E isso poderia, sim, ser negativo, né, para o real e, consequentemente, positivo para o dólar. Dora? Boa noite, Will. Legal te ver por aqui. E aí eu vou sair um pouco do dólar, da economia, e quero que você me mate uma curiosidade, você que mora nos Estados Unidos. A gente tem visto reações do mundo pelo todo canto a esse ritmo frenético do início do Trump. Só que não se tem notícias sobre como é que a reação dentro, como é que esse início desta maneira está sendo visto internamente pelos Estados Unidos, e eu não ouço falar em nenhuma atitude do Partido Democrata. Está paradinho ou tem alguma movimentação? Como é que o governo democrata está lidando com esse início frenético do Trump? Olha, Dora, obrigado pela pergunta. Do que a gente vê e vive lá, né? Sempre quando você tem um novo governo, ele tem um período de lua de mel. Até porque o Trump foi eleito com forte apoio popular, ganhou no voto popular, na quantidade de votos, nos delegados. Então, ele tem apoio da população para fazer as reformas que ele se propôs. Então, acho que ainda é cedo para o governo democrata colocar uma postura mais aguerrida ou de oposição, que muitas vezes até nem acontece. Você tem várias pautas ali que são pluripartidárias, obviamente que em questões mais polêmicas nem tanto, em questões de agenda de princípios, que o Trump é bastante forte, nem tanto, mas eu entendo que esse forte apoio popular que o Trump teve nessa eleição, para essa agenda de reformas que ele se propôs a fazer e que trouxe consequências, inclusive positivas. A gente viu bolsas americanas renovando recordes, a gente viu os agentes falando em perspectivas de crescimento, gestores de hedge fund falando novamente do animal spirits, acordando de novo, ou seja, aquele espírito capitalista de investir, de fazer a economia crescendo, acordando de novo. Então, entendo que os democratas estão, por enquanto, não querendo bater enquanto o Trump está forte e, eventualmente, esperar algum momento de algum fraquejo, alguma coisa ali que eles possam aproveitar o momento. Bom, nós conversamos com o William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenil, entende tudo sobre economia, mora nos Estados Unidos e, gente, não foi deportado, tá? Apesar dessa crise toda. Veio aqui exclusivamente para conversar com a gente. Muito obrigado, viu, Will? Obrigado, boa noite, gente. Boa noite.